Enfim, chegamos ao capítulo 19 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Nesse capítulo vai ser o desencarne da Adelaide, mas o André nos conta notícias lá do Cavalcante, que ele foi levado lá para Fabiano de Cristo naquela condição, e o André ficou muito interessado nesse aprendizado, falou para o Jerônimo, puxa, como eu aprendi com a ciência do espírito agora que eu estou estudando esses casos de desencarne. Como eu estou aprendendo. E nesse caso do Cavalcante, o aprendizado maior foi essa injeção que ele recebeu no final. A injeção entorpecente ali que deixou o homem grudado nas vísceras dele, grudado nas células, e eles não puderam fazer nada. Quando o Cavalcante foi levado lá para Fabiano de Cristo, ainda ficou muito tempo sem conseguir organizar a ideia, sem saber onde estava, sem saber quem era, nada. E o André ficou fundamente impressionado com o que uma injeção é capaz de fazer. E ele disse assim, ó, o médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas no seu meio de ação. Não é só química, a energia dos átomos, dos elétrons. E ele ainda diz mais, é por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células, impondo-lhes incapacidade temporária. Entendeu que loucura? A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece as associações atômicas que vão recebê-las. Todo medicamento que a gente acha que é só uma química que entra vai modificar atomicamente a energia das células. E é por isso que lá no plano espiritual todo o tratamento é feito com ondas eletromagnéticas, são pensadas as doenças, pensado, é tudo através do pensamento que é energia. Fantástico, né? Olha como o André ainda coloca, o suicida costuma sentir durante longo tempo a aflição das células que foram violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam ainda tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Depois de morto, não tem mais a célula, mas ainda experimenta como se tivesse, porque energia. Os átomos que ainda circulam uma energia ainda estão precisando daquela energia do que alimentava eles antes. Puxa vida! Depois de desencarnado, a gente vai continuar sentindo as mesmas coisas. Se cuida, então, começa a melhorar esses pensamentos. Pois é, aí o que o André coloca. A fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Por que a gente tem que restaurar? Primeiro, você tem que pensar melhor, você tem que começar a se desligar das tuas células com amor, tem que falar com elas com amor, tem que falar da vida com amor, você tem que gerar amor em todo o teu ser, porque você mora aqui dentro e é aqui dentro que você precisa fazer o melhor para você. E começa tudo aqui pelo pensamento. André ainda diz assim, ó, ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna, tipo, alcançou grandes espaços, sem entender, sem aprender o equilíbrio com que deve se elevar. Enfim, né? O Cavalcante estava dando um trabalho, porque depois que ele voltou a si, ele começou a fazer um monte de perguntas. O convalescente fixava-nos receoso, diz o André. Por quê? Porque ele achava que estava sendo sequestrado, que alguém tinha levado ele para outro hospital, que ele estava sendo vítima de sequestro, que as pessoas estavam sequestrando ele para fazer, para ele ficar assustado, para ele ficar, enfim, todo receoso. Quando ele voltou mais ao normal, o que aconteceu é que ele fazia pergunta. Lembra do outro capítulo que a gente viu que até os padres achavam ele chato? Pois é, porque ele era mesmo. Ele continuava chatonildo. E aí ele fazia pergunta, mas eles respondiam com tanta paciência. O Hipólito principalmente. E aí ele queria explicações, ele queria saber o que era o limbo, ele queria encontro com parentes, ele queria saber onde é que estavam os parentes dele, ele queria saber sobre os sacramentos da igreja. Ele chegou ao despautério, disse o André, né? Chegou ao despautério de pedir uma entrevista com Deus. Não posso falar com Deus? Não posso perguntar? Uma audiência com Deus na corte celeste?
Bom, segundo o André, o Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e boa fé a criaturinha. 25 dias já tinham passado e o homem não tinha melhorado ainda. Enfim, depois desse tempo todo, eles foram lá porque o objetivo agora era o resgate da Adelaide. A Adelaide, aquela criatura que já era iluminada, sabe, né? O Dr. Bezerra de Menezes atuava lá junto com ela naquela instituição de caridade, onde ela era a diretora e ela já fazia muita coisa sozinha. Então, nesse desligamento dela, já ia ser bem mais fácil, porque a pobre missionária, em virtude do adiantado enfraquecimento do corpo, já abandonava com facilidade o corpinho. E ela vivia muito simples, mas num trabalho abnegado, junto ao Dr. Bezerra, o que facilitava muitas coisas. E as pessoas, elas gostavam muito dela, as pessoas lá da casa onde ela trabalhava, onde ela era diretora, né? Então ela já recebia muitas orações e tal. E o Dr. Bezerra falou para ela: mas Adelaide, morrer é muito mais fácil do que nascer, porque para nascer precisa de tanta organização, tantos projetos e tudo mais, e para morrer é só soltar, Adelaide. Só que ela se considerava, ela era o caso mais fácil de todos esses que eles tinham ido ali buscar, né? Mas ela se considerava ainda apegada ao trabalho, à casa, às pessoas ali, mas era bem mais fácil. E aí ela disse: bom, eu não sinto medo da morte, porque eu me sinto socorrida, amparada, mas eu tenho medo de mim mesma. E aí o Bezerra falou para ela: olha que gentil, preocupada assim, minha amiga. Ai, que bonito, não vale a pena. Eu compreendo-lhe toda a ansiedade, eu também passei por isso, mas entenda, fechar os olhos às visões do interesse terreno e a libertação, afinal, é coisa rápida. Então ele estava falando para ela que o processo é muito simples, mas que ela precisava soltar. Olha, o que ela tinha que soltar, o apego ao trabalho, às crianças, às pessoas que ela ajudava, era bem mais fácil que os outros todos. E daí ela disse: mas não é muito agradável. E ele falou: mas claro que é bem simples, vai ser muito fácil. Adelaide foi... Ela estava conversando assim com o Bezerra, com o André, com o Jerônimo, mas ela estava desdobrada do corpo, ela tinha saído do corpinho dela. Daí, nesse momento, ela foi obrigada a voltar para o corpo, porque chegou a medicação para ela. Daí veio ali a enfermeira para trazer a medicação para ela voltou para o corpo. E daí ela sentiu muito peso do corpo. E aí foi explicado para ela depois que a enfermeira saiu, dela voltou, porque ela saiu e voltava bem facinho assim, né? Então ela estava praticamente desligada. E aí, quando ela voltava pro corpo, ela sentia mais. E aí ela disse: quanto menos se via presa ao corpo, mais se amplificava a exigência dos parentes e amigos. Por quê? Porque quanto mais ela estava desligada, mais mortinha ela parecia, mais eles rezavam para ficar. E isso grudava ela no corpo. Então, foi feito uma reuniãozinha ali entre eles, até com a Zenóbia lá da Fabiana de Cristo, que gostava muito da Adelaide, para ver o que eles iam fazer. Aí decidiram que na próxima noite iam fazer uma reunião com esses encarnados, que eram tutelados dela, que eram as pessoas que cuidavam ali da casa, para explicar para eles, numa grande reunião, para explicar para eles a importância de soltar a Adelaide, de deixar ela partir. E aí foi organizada uma grande reunião ali na casa mesmo, porque era uma casa bem protegida, era uma casa sem obsessores e tal. E daí foi organizada essa reunião para essa noite, e aí as pessoas vieram. E o André percebeu: meu Deus, que diferença de trato, como essas pessoas eram queridas, amadas, e como eles tinham, assim, aquele respeito, como eles entraram ali rezando, como eles mantinham o pensamento elevado. Era gente da mais fina estirpe, assim, considerando a espiritualidade superior, né? E aí ele disse que o ambiente ficou até, quando as pessoas chegaram, ficou até agradável. Agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Olha bem, é muito difícil isso acontecer quando se trata de encarnados, mas ali eram encarnados discípulos da Adelaide que já estavam habituados ao processo de pensar melhor, de rezar mais, falar menos e rezar mais. Então,
Ele falou assim que eles não tinham poupado esforços antes para preparar o ambiente ali para a chegada deles e que eles se sentiriam muito bem e eles mesmos não iam estragar o ambiente, porque é isso que a gente faz, né? Os ambientes são preparados para nós, a gente vai, tipo em reuniões espíritas, em palestras e tal, só que a gente mesmo estraga o ambiente. E ali o André falou que eles não estragaram, que foi tudo preparado antes e quando eles chegaram eles não estragaram, eles continuavam com a mesma energia e tal. E a Zenóbia falou com tanta propriedade para eles. E ela disse: eu sinto muito ter assim que ser muito sincera com vocês, mas eu vou falar com todas as letras. Vocês estão prendendo a Adelaide no corpo. Vocês precisam soltá-la. Eu entendo, ela lia os pensamentos, né? Eu entendo que vocês estejam preocupados com a casa, com a causa, com tudo que vocês fazem aqui, que a dificuldade que vai ser tocar o projeto sem ela, mas entendam, por caridade, o corpinho dela não aguenta mais, não tem a menor condição, são vocês que estão insuflando as energias para que ela fique ali no corpo, e mais, ela fica presa. Soltem a Adelaide, por caridade, deixa ela aí, esse projeto vai continuar e vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês, vocês precisam fazer o que aprenderam com ela. Toquem o projeto, continue, vocês não vão ficar desamparados. Mas deixe a Adelaide sair. Olha, ela foi franca com eles. Não mediu assim, não pisou em ovos, falou a verdade para eles, para que eles entendessem. Mas antes ela tinha dado um bom passe. O André conta que a energia que saiu da mão dela parecia que ela estava sendo a fonte da energia. Gente elevada, né? E ele disse que não cansava de admirar essa mulher, a Zenóbia, tamanha responsabilidade que ela tinha, tamanhas atividades que ela exercia e como ela conseguia fazer as coisas com amor, com respeito. E nesse caso ali, ela falou bastante, ela falou sobre as responsabilidades deles, sobre o que eles tinham que fazer e que não é que eles fossem isentos, que eles não entendessem as manifestações de carinho. Não, eles entendiam sim, achavam bonito e queriam as manifestações de carinho, mas todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Presta atenção que bonito que ela falou. Toda imprudência resulta em desastre. E o que eles estavam fazendo era uma imprudência mesmo, mantendo a Adelaide aqui através da força vital deles, de pedidos deles que não tinham razão de ser. Lembram que aquele menino pequenininho pediu pela senhorinha e ela acabou ficando? Mas não era o caso aqui. Ela acabou ficando porque existia uma causa maior para ela ficar. E nesse caso da Adelaide, não. Ela não tinha mais que produzir nada, ela já tinha terminado tudo que tinha para ser feito. Ela estava bem no final. Ela só estava presa ali pelos pedidos deles. Bom, quando acabou a reunião, ela deu uma bênção ali geral para eles, flores, essas pétalas de flores me encantam, né? Que o André sempre conta quando acaba a reunião assim, pétalas de flores e eles se sentiam bem. E os encarnados voltaram para os seus corpinhos que estavam dormindo e os desencarnados ficaram por ali. E a Adelaide, ali em conversação com eles, ficou cheia de energia, claro, né? Ficou cheia de energia. Daí foi dito para ela que ela precisava voltar pro corpinho dela, porque seria feito o desenlace dela, então, e que ia ser feito o socorro magnético e o desenlace ela precisava de estar presente, né? No corpinho dela, não podia estar ali fora. Daí ela voltou pro corpo. Quando ela voltou pro corpo, foi ruim, porque daí ela tava cheia da energia, entrou no corpinho doente, ali foi aquele choque. E não tinha mais condição de animar aquele corpinho. Então, quando ela entrou assim, ela não gostou, ela saiu, aí ela olhou pro Jerônimo e ele explicou para ela: claro, minha amiga, esse contato agora com as células cansadas, doentes, vai ser mais dramático, mas é preciso que seja assim para que você saia, para que você seja liberta. Chegou o teu momento. Então ela entrou de novo, foi bem ruim e o Bezerra estava acompanhando. Olha só como ela era especial. Bezerra acompanhou e sabe o que aconteceu? Ela, pro espanto do André, pediu para ela mesma se desligar. Ela queria fazer o desligamento dela mesma. E eu imagino a admiração que o André ficou. O quê? Dá para ser feito isso? E dá. Para essas pessoas que são bem elevadas assim, elas conseguem. E ela fez.
E eles não ficaram ali olhando pra ela, não, é uma coisa muito respeitosa. Ela ficou sozinha no quarto e eles no quarto ao lado, em manifestação, em prece, em pensamento elevado para que ela conseguisse fazer. E ela foi até chama assim, o próprio interessado, né? Ela foi a própria interessada em fazer e ela conseguiu fazer o desligamento dela. Somente o último cordão prateado, aquele que fica pro finalzinho, foi o que o Jerônimo tirou, né? Trocou, cortou e desenlaçou. E aí ela já saiu consciente ali, ver o grau de adiantamento dela. Já estava consciente logo após a retirada do cordão e já estava pronta para ir para Fabiana de Cristo. Eles convidaram, mas ela disse, não, eu quero acompanhar mais um pouco. E é claro que ela orou fervorosamente para se despedir das células, para agradecer às células que tanto ajudaram nessa existência dela. Ai, coisa assim de gente elevada, né? Que bonito. Fez ali o que tinha que ser feito e depois foi. E você? Como será que você está se preparando para o seu desenlace? Né? Fiquei um pouco preocupada aqui. Vou pensar melhor no assunto. Até o próximo capítulo.